Fala minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês, gente? Pois é, tô passando aqui pra gente gravar mais um vídeo, né, pra gente falar aí de futebol aqui no nosso canal, contando sempre com seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? Deixa o seu comentário. Tô gravando esse vídeo na madrugada, tô no trabalho aqui, mas para levar informação para você aí nesta manhã de sabadão. É o seguinte, o Vasco contratou Pedro Raul. Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, vocês podem corrigir aí nos comentários se estiver errado, o Pedro Raul fez 19 gols, né, só perdeu para o Germancano, né, para o Germancano, ex-vascaíno, ex-jogador do Vasco, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Cristiano, o que é que você achou da contratação de Pedro Raul pelo Vasco? Gente, se a gente for pegar os números de Pedro Raul, a gente vai ver um jogador super artilheiro. Por onde ele passou, Goiás, último clube, Botafogo, ele também fez gols. O futebol japonês, ele fez gols também. Por onde o Pedro Raul passou, ele fez gol. Só que ele não teve uma grande oportunidade ainda de jogar num clube. Lógico, jogou no Botafogo, grande clube também do futebol brasileiro. Mas, vamos colocar assim, não se teve tanta paciência com o Pedro Raul, né, como para que futebol é isso, gente. Futebol não é assim, estalar os dedos e as coisas vão acontecer. Não é isso. Futebol é planejamento, futebol é paciência, né? Mas, assim, por onde ele passou, ele foi artilheiro, como eu já disse. E essa oportunidade que ele está tendo no Vasco da Gama, eu posso dizer que é a oportunidade da vida dele. Ele assinou o contrato com o Vasco de 3 anos, até 2025, até o final de 2025, né? E num clube que acabou, né, de virar clube empresa, gerido aí pela empresa americana 777 Partners, que vai ter que contratar de 15 a 20 jogadores para esta temporada. O Paulo Brax, na sua volta, né, ao Brasil, na coletiva aí, disse que o Vasco vai contratar jogadores, né, até no meio da janela aí, até se surgir oportunidade, evidentemente, né, na janela do meio do ano, o Vasco, se precisar, vai buscar jogadores, aquelas oportunidades de mercado. Mas, segundo mesmo, até abril o Vasco já vai ter aí mais ou menos 80% do time. O Vasco estava quase certo com o Júnior Urso, né? E em cima do laço acabou aí não dando certo a negociação. Não ficou muito explicado, né, por que isso aconteceu, quem foi o culpado, Vasco, empresa ou a empresária ou o jogador que pediu alguma coisa. Ninguém sabe essa informação, ninguém tem ainda por que não foi concretizado o negócio entre Vasco e Júnior Urso, que estava tudo ali, né, bem encaminhado, estava tudo certo, né? Só faltava mesmo a assinatura do contrato. Voltando a falar de Pedro Raul, claro que a gente sabe que o Vasco precisa montar um bom elenco, precisa montar peças, né? Precisa trazer jogadores para que, juntamente com Pedro Raul aí, aliás, ajude, né? Ajude Pedro Raul, porque no Goiás, o Goiás não tinha um super time, longe disso. O Goiás era um time que jogava na base do contra-ataque, esperava o adversário, marcava forte e saía no contra-ataque, e era letal. Tanto que o Goiás, quando jogava em casa, o Goiás acabava, quando jogava em casa e tinha que propor o jogo, ele acabava sofrendo, né? Sofrendo demais, porque era um time reativo. E o Pedro Raul, nessas situações, acabava aí se sacrificando, tendo que voltar demais, e não é a dele voltar no meio campo, buscar a bola, aquela coisa toda. Apesar de ser grande, de ser um artilheiro, apesar de ser não é uma estatura até grande, né, alto, né,
ele não é um perna de pau, sabe trabalhar com a bola, sabe driblar, mas não é a função, não é a dele, né? Não é a dele passar de 1, 2, 3. Eu acho que você não vai ver isso. Claro que futebol, de repente, ele com o time entrosado ali, ele pode fazer uma jogada dessa que eu estou falando para você, né? De driblar 1, 2 ou 3, mas para ele ir lá no meio campo, vir, passar de todo mundo, é muito difícil fazer esse tipo de jogada. Ele é mais aquele jogador, né, que ali coletivamente a bola chegar com qualidade, certamente ele manda para a rede sem dúvida nenhuma. Foi assim com a camisa do Goiás. Evidentemente, como eu já disse, o Vasco vai ter que ir atrás de peças para que possa o ajudar. Até porque o Vasco tem um exemplo muito claro, né? O último jogador, o atacante, artilheiro no Vasco foi Germancano, que hoje está no Fluminense, artilheiro do Campeonato Brasileiro desse ano com a camisa do Fluminense. Germancano, mesmo não tendo aí jogado, né, com grandes jogadores no Vasco da Gama, o Vasco não conseguiu, devido à sua situação financeira, não conseguiu fazer com que montasse, na verdade, né, montasse um elenco forte, um elenco de qualidade, para que o Germancano pudesse aí fazer os seus gols, né? Pudesse ter um time entrosado ali, etc e tal. Mesmo assim, o Germancano foi artilheiro no Vasco da Gama, bateu alguns recordes com a camisa do Vasco, fez, né, aquilo que se espera de um centroavante. Claro que tem muita gente que critica ele, o Germancano, e ele saiu praticamente expulso, né? Principalmente pelos pênaltis que ele perdeu em 2021, quando o Vasco acabou perdendo as oportunidades para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ficou, né, pelo caminho naquela edição de Série B, acabou na 10ª colocação. O Germancano acabou perdendo alguns pênaltis. Tanto que no Fluminense você não vê o Germancano batendo pênalti, né? Eu não vi o Germancano batendo pênalti justamente devido ao histórico dele no Vasco da Gama. Mas ele fez sim muitos gols, ajudou muito o Vasco da Gama enquanto esteve por lá. Tirando o Germancano, eu até peço a vocês para me ajudar aí a buscar um outro jogador que foi artilheiro com a camisa do Vasco recentemente, tirando o Germancano. Tivemos na Série B desse ano de 2002 o protestado, o xingado, até por mim, pela minha pessoa mesmo, o Raniel, né? Muitos chamavam de Ruiniel, que não é um jogador espetacular, mas que fez os seus gols com a camisa do Vasco, e o ajudou o Vasco a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, aquele jogo maluco, aquele jogo de muita confusão contra o Sport na Ilha do Retiro, ele acabou aí fazendo o gol de pênalti no final, com toda aquela pressão, né? Pegou a bola, foi lá, bateu e fez o gol de pênalti, que ajudou muito o Vasco da Gama a se classificar, subir para a Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Mas é isso, agora é esperar para ver o que acontece nos próximos dias, né? Vai ter, evidentemente, aí confirmações de mais contratações do Vasco. Até o mês que vem, até janeiro, o Vasco deve, acredito eu, que deve anunciar aí de 3 a 4 ou a 5, né? Até 5 contratações, né, para o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E aí o Vasco, evidentemente, que tem que montar um elenco aí. Lógico, tem jogadores ali que ficaram, Anderson Conceição, tem os crias da base ali, o Marlon Gomes, tem o Andrei, né? Tem alguns jogadores também que tiveram seus contratos renovados automaticamente por causa de cláusula. O Yuri, né? O Yuri acabou sendo negociado, né? Ele tinha a opção de renovação automática também, mas recebeu uma proposta e vai jogar, se eu não estou equivocado, aqui no futebol dos Estados Unidos, né? Então boa sorte aí para o Yuri Lara, que foi o cão de guarda desse time na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso, boa sorte para o Pedro Raul com a camisa do Vasco da Gama. Contrato então de 3 anos para o Pedro Raul até 2025. Até o final de 2025, Pedro Raul
é do Vasco da Gama. O Patrick, né, ex-Bahia, também é outro que já treina em São Januário e em breve, provavelmente lá segunda-feira, terça-feira, ele vai ser apresentado aí. Na verdade vai ser oficialmente, né, como teve a foto do Pedro Raul, daqui até segunda-feira pode aparecer aí também o Patrick De Luca, né, ex-Bahia, que já treina lá no CT do Vasco da Gama. É isso, gente. Abração para vocês. Mais tarde a gente traz mais vídeo aqui para você no canal. A gente pede mais uma vez, se inscreva no canal. Estou gravando esse aqui, ó, à noite, na madrugada. Então se inscreva aí no canal, tá? Para que vocês possam acompanhar a gente, nos ajudar. Também, além de você se inscrever também é muito importante. Dá seu like nos vídeos, porque aí o YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. Indique para mais pessoas também, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, onde você tiver grupo, compartilhe aí o nosso vídeo, tá bom, gente? Beijão no coração, que Deus abençoe, tamo junto e misturado. Obrigado pela companhia.